Bom dia a todos. Obrigado ao Martin pelo convite, pela oportunidade de a gente poder falar um pouquinho aqui sobre essa modalidade de radioamadorismo, que é a operação de satélites. Eu queria fazer um misto da gente falar um pouquinho e tentar botar a mão na massa ali fora e tentar ver se a gente faz algum QSO de satélite. E para isso, a gente vai ter que ser bem ágil, porque o satélite não espera, né? Então, a gente vai ter, em alguns minutos, uma passagem de um satélite, que tem uma repetidora crossband. Então, acho que eu não vou conseguir fazer a apresentação toda. Eu vou falar um pouquinho aqui e já olhar o relógio para a gente dar uma corrida ali fora, para, se não der para fazer o QSO, pelo menos eu ouvir os QSOs e ver como é que... Aí depois, conforme for, a gente retorna aqui para conversar mais um pouco sobre algum detalhe, tirar alguma dúvida sobre a atividade. Bom, primeiro eu queria começar com o porquê, né? Por que a gente faz satélite radioamadorismo, né? Quais são as motivações para operar satélite, né? Peço desculpas, eu não fiz a apresentação aqui com... eu achei, na tela do computador a cor estava boa, aqui eu vi que ficou muito claro, né? Mas, bom, satélite é mais uma das infindáveis modalidades do radioamadorismo, né? Não é para todo mundo, né? Cada um no radioamadorismo busca os seus interesses, as suas afinidades. Satélite é só mais uma delas. Como diz um colega daqui, o Leonardo, que é o indicativo dele, ele fala o seguinte: a radioamador nunca morre de tédio, porque sempre vai ter uma outra coisa que ele não fez ainda, uma nova modalidade nova, alguma coisa para ele testar. E o satélite, né? O que a gente faz com o satélite? O satélite, hoje em dia, ele tem um aspecto que é muito interessante, que é que com equipamento simples, você consegue fazer QSO de longa distância. Você pode fazer de 1.000 quilômetros ou mais. Com HT e uma anteninha dessa feita em casa, você consegue fazer um QSO. Então, isso já é uma coisa que, para quem está entrando numa radioamadorismo, é uma coisa que estimula muito. Hoje a gente tem muita gente nova no satélite, porque com o preço de equipamento que está, um PU que acabou de fazer prova tem que juntar muita grana para comprar o HF, o rádio HF. Mas com o HTzinho, que ele compra barato, que é um HTzinho chinês, ele já consegue fazer contato com o satélite. Outra vantagem do satélite é que e também porque o equipamento é leve, em qualquer lugar que você possa ver o céu, ter uma vista desimpedida do céu, você consegue operar. Você consegue operar de um terraço, consegue operar na beira do lago, consegue operar de uma praça. É só ter uma vista desimpedida do céu, né? Outra coisa legal do satélite é que você tem o lado de recepção de dados de telemetria de satélites, né? Com isso a gente consegue participar de projetos científicos. Satélites que estão fazendo pesquisa espacial, às vezes eles transmitem os dados de uma forma que você consegue receber, decodificar esses dados e enviar os dados para a equipe do satélite. E muitas vezes essas equipes são equipes universitárias e não tem condições de ter estações para receber os dados no mundo inteiro. Então, ela conta com o radioamador para receber esses dados e mandar para ela. Ela tem uma estaçãozinha dela lá na universidade que ela consegue receber quando o satélite passa na universidade. Mas o satélite, como a gente vai ver rapidinho, ele passa no máximo 4 vezes por dia no mesmo local. Então, se a universidade consegue contar com essa colaboração do radioamador, ela consegue receber muito mais dados do satélite. E aí você participa, você manda o dado, recebe cartão QSL da universidade, dizendo que você colaborou com a universidade, é uma parte bem legal. Você se sente parte, né, de um projeto espacial, né? Outra coisa legal de satélite é que com o satélite você participa de vários programas de radioamadorismo que tem diplomas, né? Um exemplo clássico é o VUCC da ARRL. O contato de satélite é válido para esse diploma, que é para ativação de grids com VHF.
programas de ativação de parques nacionais, como o programa POTA, ativação de montanha, SOTA, ativação de ilha, ativação de praia. Todos esses programas você consegue fazer usando satélite, né? E às vezes, fora HF, satélite vai ser a única forma de você fazer um QSO daquele lugar. Você está lá no meio do mato, não tem nenhuma estação, não está longe de alcance repetidora, mas você está sabendo o horário de satélite, você consegue fazer um QSO de lá. Muita gente tem muitos pontinhos de acionamento de parques, por exemplo, porque usa satélite. Então, a gente pode até pensar em outras motivações, né, para a gente fazer satélite, né? Eu trouxe apenas alguns exemplos, né? Mas é o que a gente pode, né, lembrar assim, de mais forte, né, para essa modalidade, para estimular quem quiser começar no satélite, né, ou voltar a fazer satélite. Bom, e quem pode fazer satélite, né? Tem um pouco de burocracia da nossa Anatel, é que de um tempo para cá, a Anatel passou a exigir uma autorização para uso de satélite que vem na licença de radioamador. Quem tem a licença há mais tempo não precisava disso, podia usar satélite normal. Foi uma resolução que acho que veio, tem uns 10 anos, mais ou menos, que aí... E aí se chegou a pensar em cobrar mais por isso. Aí os radioamadores brigaram e deixou de ser uma cobrança adicional para poder operar com satélite, mas ficou a necessidade de constar na licença a autorização para operar satélite. Então, quem está pedindo uma licença nova, desse tempo para cá, você tinha que marcar lá no xizinho lá que você queria operar satélite para vir na licença. Quem não tinha, tem que entrar no procedimento da Anatel para pedir esse negocinho aí, para botar na licença. Mais uma burocracia do nosso hobby, né? Mas é bom a gente ter essa lembrança, né? Bom, esse aqui é o kitzinho de satélite, né? Aqui nesse canto aqui, está essa anteninha aqui desmontada. Ela fica um pouquinho maior que o HT só. Então, qualquer mochilinha pequena, qualquer malinha de mão, você leva um equipamento para operar satélite, em especial os satélites mais, que a gente chama, que são repetidoras FM, né? E aí eu vou pedir licença para vocês. Depois a gente pode entrar em detalhes aqui sobre órbita, sobre passagem, mas eu vou levar aqui para uma página que é uma das mais importantes, que é essa aqui. Bom, satélite não espera. Ele é pontual, chega na hora certinha, né? Então aqui eu fiz a tabela dos satélites de radioamador que estão passando hoje, né? A gente agora está às 11h17. O RS-44 já está visível no céu agora, a gente já pode recebê-lo, né? Que começou a passar 11h11. 11h23 tem o I-86, vai passar a norte aqui, no modo APRS, modo de dados. Esse satélite vai passar muito baixo, ele vai ficar por trás do prédio ali, então provavelmente não vai conseguir ouvi-lo, né? 11h26 tem o SO124, repetidor FM, vai fazer uma passagem relativamente alta, de 25 graus de elevação, a oeste, ou seja, vai passar pelo lado de cá, assim. Esse a gente consegue escutar e falar, se der. E às 11h38 vai passar o SO125, que é o irmão do SO124, só que vai passar mais baixo, então vai ser mais desafiante a gente tentar. Ele vai ficar abaixo da linha das árvores aqui, que eu já olhei, então pode ser que a gente não consiga, a barreira de árvore pode ser suficiente para a gente não escutar o satélite. Então eu convido os senhores para a gente ir ali para fora, levar o equipamento, para a gente tentar fazer isso na prática. E aí, conforme for, se tiver interesse, a gente volta aqui para continuar a conversa. Que horas são agora? Então, 11h26. Subtom, que usa, facilita muito. Aí eu também que agora perdeu a graça. Antigamente, todas essas questões você tinha que fazer no dedo mesmo, né?
E aí, Marcos? Tudo bom? Olha, fiquei aqui para ver a demonstração. Trabalhando. Qual é? Sentado no banco. Quando cada um. Quando você vê que eu trabalho. Depois a gente voltando lá, eu estou usando um aplicativo aqui que chama Look4Sat. O aplicativo, ele já usa a própria bússola do celular para te ajudar, e também o acelerômetro para te ajudar a apontar o satélite. Quem quiser olhar aqui a tela do aplicativo, quem não conhece, essa bolinha amarela aqui é o satélite. Aqui eu consigo rodando a antena apontar para ele, não só tanto no azimuth quanto na elevação. Legal. Agora ele está abaixo do prédio aqui. Esperar ele pegar. A trajetória que ele vai fazer é essa aqui. Isso aqui eu estou acompanhando ele. Quando ele estiver aqui, por exemplo, ele está numa altura boa, que ele já vai estar acima das árvores ali. Look4Sat. A maioria dos satélites estão numa órbita aí de altitude que dá entre 350 a 500 km de altitude. Satélites a essa altura tem uma passagem pelo céu mais ou menos que dura mais ou menos 10 minutos. É o tempo que a gente vai ter para fazer os QSOs. A gente está com uma frequência muito grande de satélites. A gente hoje, satélites operacionais de radioamador, a gente deve ter, só desses que são mais simples, que opera com o HT, deixa eu ver, SO123, 124, 125, SO50, IO86, ISS, tem 5 que são mais frequentes. Pensando que cada satélite vai ter em média 4 passagens por dia no visual, a gente tem aí 20 passagens ao dia que a gente conseguiria fazer um QSO com esse tipo de satélite. Ou seja, tem bastante oportunidade. Normalmente dá para ficar o dia inteiro só por conta de satélites. Esses satélites são repetidoras. Esses que eu falei são repetidoras crossband. E a comunicação via CW, fonia. Esse que eu falei, a maioria é fonia FM. Você faz com um HT simples. Tem uma outra classe de satélites que aí você consegue falar em SSB e CW. Esses tem menor frequência, tem menos satélites, mas também são menos usados porque precisa de equipamento SSB na faixa de VHF, UHF, então menos gente tem menos gente. Parei aqui, né? Já falou, fica aqui para o satélite. Isso, exatamente. Eu ainda estou tentando. Esse aí que nós estamos esperando, essa aí? Por exemplo, tem um agora, passando agora, o RS-44, que é SSB. Papa Tango 2, Alfa, Alfa, Alfa. Esse satélite aqui ele transmite telemetria na mesma frequência da fonia. Papa 5 Bravo Yankee de Papa Tango 2 Alfa Tango Charlie. Papa Vitor 203, não esqueci o resto, obrigado Carlos. 59. Aqui ele já está começando a ficar baixo demais.
Agora achei que ele está baixo demais, já não consigo mais Qual é a escutar. altitude desse satélite? Oi? A altitude dele, normalmente. Então, de órbita baixa, 500 km de altitude média. Ou seja, você só consegue contato com o pessoal, entre aspas, que está no Brasil. Né? Se estivesse bem mais alto, aí você conseguiria... Quanto mais alto, mais Então, nesse caso, maior aqui, o alcance do satélite. nesse caso, então, é plenamente só brasileiro. Brasil, Argentina, Colômbia, Venezuela, Guiana. Isso aqui é um gravador. Fala da dificuldade, cara, de operar e lembrar do esqueceu depois pra marcar. Você não tem como anotar nada na hora da operação. O outro, o celular gravou. Isso. Aí eu uso essa gravadorzinha aqui. Você também faz também? Eu tenho, mas não... Isso aqui é pra quê? A gente grava o QSO, depois degrava para confirmar os indicativos, porque não dá para anotar na hora, então gravadorzinho. É tudo muito rápido, o né? próprio celular. Eu não gosto de usar o próprio celular, que eu estou com o aplicativo de rastreamento, né? Aí eu é outro celular ou um gravadorzinho para ajudar na hora de fazer o log. O próximo agora passa que horas? Tem um SRM7, eu não sei se ele está sendo usado aí. O próximo começa em 2 minutos. 2 minutos tem um irmão desse aqui. Esse satélite que eu acabei de falar agora é o Radius 124. Ele é um satélite espanhol que é da categoria Vamos ver, tudo bom, some não, hein? Pocket Kill. É um satélite desse tamanho aqui, ó. Quer falar como um todo ou como é que funciona? É só na região onde ele está passando? À medida que ele está passando, só um minuto aqui. Só a cobertura. Aquele fone ali, né? No meio desses satélites é a mesma frequência, né? Hã? No meio deles é a mesma frequência. Não, ele vai mudando. A gente mudar a frequência no caso. Você tem uma página de internet? Hã? Você tem página de internet? Não, tem não. É só mesmo o Instagram e no... Eu não tenho rede social nenhuma. Ah, mas aí... Eu sou das antigas. Não, mas a antiga também o pessoal tem. As Ah, mas páginas. eu não cheguei nessa parte, não. É, o Rádio Amador é rede social também. Esse aqui, ó. E o aplicativo é esse. Esse vai passar um pouco mais baixo, então Talvez não consiga, talvez né? não consiga. Eu entendo aí em Pardinho, onde tem O SDR o Pardinho. SDR. Essa é poderosa, hein? Mas lá ele mapeia cometa, mapeia estrela cadente, um monte de coisa, não é só o... Vai muito dois aí. Papa Yankee 2, Papa India Mike, de Papa Tango 2, Alfa Alfa Alfa. Isso é uma verdade. Papa Yankee 2, Papa India Mike, de Papa Tango 2, Alfa Tango Charlie. Tá conseguindo receber aí quem estava tentando o HT? Abre os coelhos todo. E tenta rodar o HT assim com a antena. Papa Tango 2, Alfa Alfa Alfa.
Essa rotação aqui é para ajuste da polarização. Alfa Tango 2, alfa, alfa, alfa. O próximo agora que horas? Aqui ele já está a 6 graus de altura só. Aham. Já não tá dando mais para a gente receber. Falar um pouquinho sobre as órbitas do satélite, né? Bom, a órbita do satélite é um equilíbrio entre a gravidade que está puxando o satélite para baixo e a velocidade com que o satélite está rodando. Né? A gente faz aquela experiência, quando criança, né, de amarrar uma pedra numa cordinha e ficar rodando. Né? Aquilo ali é uma boa analogia para entender como uma órbita funciona. Né? No caso, né, a corda seria a gravidade da Terra puxando o satélite, né? E a força centrífuga gerada pela velocidade com que ele está, que tende a fazer o satélite escapar da gravidade. Então a gente tem um fenômeno que é interessante. A gravidade, ela diminui com a distância. Então, um satélite, quanto mais longe ele está, mais lento ele precisa andar para compensar essa atração da gravidade. Né? E também porque como ele está numa distância maior, né, a intensidade do vetor da força é maior também. Então, os satélites mais próximos da Terra, eles estão mais rápidos. Então vão passar mais rápido. Os satélites que estão mais altos podem andar mais devagar, vão passar mais devagar. Até chegar ao ponto, que é uma órbita que a gente usa muito de referência, que é a órbita geoestacionária. O satélite está tão longe que a velocidade que ele se desloca para compensar a gravidade da Terra é a mesma velocidade da rotação da Terra. Então o satélite roda como se tivesse, né, ele parado no céu. Então a gente não precisa mais ficar apontando a antena para o satélite, para seguir um satélite. Você vai apontar a antena numa direção fixa e é suficiente. Hoje em dia a gente tem um satélite já estacionário para radioamador, que é o QO-101. Então, tem um colega nosso de Goiânia, o Ronan, PP2ROM, que opera muito nesse satélite. Tem muitos QSOs nesse satélite. Não, ele gira junto com a Terra. Então ele fica a Terra gira, ele gira. Isso. A Terra está girando. Uma velocidade. Um gira a cada 24 horas. Certo? Ele está deslocando. Mas esse satélite, ele está preso na gravidade da Terra. Então ele se desloca junto com a Terra. E ao mesmo tempo ele roda junto com a Terra. Só uma região da Terra, exatamente. A gente vai ver aqui. Não, é um bate-papo, hein, pessoal? Quem tiver dúvida, a gente vai conversando. Não precisa esperar terminar a palestra, não. E qual a frequência da A gente tem uma tabela. Cada satélite opera uma frequência própria, porque ele recebe uma locação internacional pela União Internacional de Telecomunicações, que é coordenada pelos radioamadores junto com a IARO, que é a União Internacional de Radioamadores. Então, cada satélite tem uma frequência própria. Então, a gente tem que... tem tabelas que tem satélite a satélite. Eu compartilhei um link aqui na apresentação com a frequência dos principais satélites radioamadores. A maioria é na faixa de VHF e UHF. Alguns trabalham, o QO100, por exemplo, isso que eu falei que é geoestacionário, a frequência de subida é na faixa de 2.4 GHz e a frequência de descida é na faixa de 10 GHz. Diga isso. Estava pensando aqui lembrando da física. O peso do satélite influencia a distância que vai ser colocado no satélite? Não.
Só a velocidade. É. Como é que ele ativa a velocidade? O peixe chega no pé muito leve. Chega. Chega. Já larga ele na velocidade. Já lá na velocidade certa. Isso, do Telsense. Duas antenas. Normalmente, para o QO100, você usa um refletor, uma parábola, e no foco da parábola você põe 2 elementos, um para cada frequência. Duas frequências. Né? Essa antena aqui é dual band. Então, eu estava subindo em VHF e o satélite estava descendo em UHF. Bom, a gente tem órbitas médias, né? A gente fala muito de órbitas altas e órbitas baixas. A órbita média está ali no meio. É uma órbita muito legal. A gente até o ano passado, tinha um satélite radioamador que estava em órbita média, que era o Green Cube. Era um satélite que tinha uma de Júpiter, e o legal era isso, ele ficava 2 horas de trajetória. Então você não precisava nem se aposava a antena aqui, esperava um pouquinho, depois tinha que ir ajustando a antena. E a de Júpiter é muito legal. Você dá a fazer conversa de teclado via satélite. Só que as órbitas médias, elas têm uma questão, e as órbitas altas, elas estão muito sujeitas à radiação espacial. Então você tem que ter componentes eletrônicos muito, muito resistentes à radiação. E o Green Cube morreu por radiação. Bom, outro fator importante em relação às órbitas, né, é o ângulo que a órbita está em relação ao eixo de rotação da Terra. Né? O equador da Terra, né, vamos dizer assim, é o eixo de rotação. Um satélite ele pode estar rodando alinhado no equador, ou pode ter qualquer inclinação entre 0 e 90 graus. Uma grande parte dos satélites, hoje em dia, eles têm essa órbita que a gente chama de polar. Ou seja, se a Terra gira assim, o satélite gira assim. Né? Então, o efeito que faz isso é que, à medida que a Terra vai girando, o satélite passa no local, aí o satélite continua rodando. Um satélite em baixa órbita, ele dá uma volta na Terra a cada 1h30, mais ou menos. 1h30, está aqui, 1h30 deu uma volta. Só que como a Terra gira, quando ele deu essa volta, ele já passou em outro lugar. Então, por isso que normalmente um satélite desse de baixa órbita, normalmente eles são de órbita polar, então você vai ter uma órbita, daria 1h30, uma outra órbita no qual o satélite ainda vai estar na sua raio de visão. Depois você vai passar mais ou menos 12 horas sem ter contato com o satélite, porque quando ele está rodando, ele está passando em outros lugares. Aí depois ele vai ter mais 2 passagens dentro do seu raio de alcance. Esses satélites de órbita polar, que são a maioria deles. No entanto, tem satélites que rodam em torno do Equador. É um exemplo do nosso IO-86, que é um satélite da Indonésia e que muito querido por radioamadores brasileiros, inclusive tem colegas nossos aqui do Brasil que tem muito contato com a equipe do satélite, consegue pedir para mudar os horários que o satélite passa. Né? Sempre que tem expedição, o pessoal pede. Lá em Viruá, eles mudaram, né, para o Viruá, né? Não? Orlando? Lá no Parque do Viruá? Eu não estive lá, não acompanhei. Você não tinha ido lá para o Viruá, para a expedição? Não. Acabou. Esse satélite foi na Serra do Divisor. Serra do Divisor. Mas foi só da Baixa e do Piauí que nós ficamos além disso, o
pior sim. Pior sem. Eu vi lá, Paulo teve o FX, É o Paulo que faz muito esse bate-bola com o pessoal da Indonésia, né? Na expedição de Galápagos, por exemplo, né, que ele foi nas Ilhas Galápagos, ele alterou o horário do IO-86 para a expedição. Em janeiro, vai ter que janeiro nós vamos pegar Navianas e depois com o morrer. O pessoal vai operar em cima da montanha, mas não sei ainda, acho que só mais noites. Ah, legal. Como é que então a hora não está passando? Até tem motor, Na verdade, não é alterar o horário da passagem, né? O satélite, esse satélite especificamente, que é o IO-86, ele tem a órbita assim, ó. Que é a órbita equatorial. Na maioria é assim, ele tem assim. Se o que tem órbita polar, ele passa assim no mesmo lugar 4 vezes por dia, aqui no Equador, quem está nessa faixa da Terra, assim, esse de órbita equatorial, ele passa 18 vezes. Eles não mudam a posição, eles mudam o horário. Que ele liga e desliga a repetidora. O satélite funciona em vários modos. O IO-86, ele funciona como repetidora só nos finais de semana, ou quando acionado, e um horário no sábado e um horário no domingo, que ficam acessíveis para o Brasil. Ele é um satélite que ele tem outras cargas úteis. Ele é um satélite que também é usado, por exemplo, para assessoriamento remoto. Ele também, em outros horários, em vez de repetidora de voz, ele fica com o ATRS ligado, o Digipeater. Então ele vai mudando os horários para vários modos. É mais para atender mais serviços mesmo, né? Claro que tudo isso, por exemplo, tem horários que ele está fazendo download das imagens que ele está recebendo de sensoriamento remoto. Bom, isso aqui a gente já começou a conversar, isso aqui a gente chama de footprint. Footprint é a área na Terra que está conseguindo ver o satélite em um determinado momento. E também é a área no qual duas estações poderão se comunicar usando aquele satélite. O footprint são esses círculos aqui, representados aqui no... Não aparece o cursor aqui? Deus, aparece aqui. Esses círculos aqui assim, isso é o footprint, quer dizer que não tem um laserzinho desses assim aí não, né? Deixa eu ver isso aqui com... Acabei de fazer besteira. Ah, já entendi aqui, ó. Consegui botar o mouse aqui, ó. Esse círculo aqui é o footprint do satélite. Significa que uma estação nesse ponto aqui pode falar com outra estação em qualquer lugar dentro desse círculo aqui, né? Nessa imagem aqui do canto superior direito, a gente dá para ver mais ou menos qual é a ideia. Quanto mais alto o satélite, maior o footprint, maior a distância que duas estações podem se comunicar usando aquele satélite, né? E esse aqui do canto é o footprint do QO100, que é aquele geoestacionário que a gente estava comentando. Qualquer estação dentro desse raio aqui consegue falar uma com a outra. O Brasil está bem no limite, mas os brasileiros conseguiram esticar bastante esse limite, viu?
O pessoal do Sul está conseguindo falar no QoS100, na linha vermelha aí, que é a linha crítica, né? Não dá para ver direito, mais ou menos 1.000 quilômetros. Não, isso aí tem 10 mil quilômetros. O centro está na África. Você está na África. Você consegue falar do Brasil, você consegue falar na Índia. Com o satélite. DX mesmo. Toda a Europa. É um satélite que a operação dele, o mais complicado é conseguir o transmissor. Tem que ser um transmissor em 2.4 GHz. A recepção é fácil, entre aspas, porque você usa um LNA desses de antena parabólica e que ele tem um down converter para 700 MHz. E 700 MHz você consegue escutar com esses SDR baratinho. Então, escutar o QoS100 é fácil. O difícil é conseguir tem que ter um transverter para 2.4 GB para poder usar. Bom, aqui a gente já falou um pouco, são as passagens, né? São quantas... a passagem, o que a gente chama é o momento onde o período no qual o satélite está na linha divisada de um operador. Isso é uma passagem. Ele pode passar bem baixinho, como passou o último que a gente tentou ali, que a altura máxima que ele chegou foi 10 graus, fazendo uma trajetória assim no céu. Ou pode passar bem alto, bem por cima da gente. Claro, quanto mais alto ele está, mais perto o satélite vai estar também, né, e mais direto, com menos possibilidade de obstáculo. Então vai ser mais fácil você usar o satélite. No entanto, se ele está muito alto, também você não vai conseguir falar tão longe assim, porque você está bem no meio da bolinha do footprint ali. Quanto tempo demora? Hoje, a maioria de baixa órbita é em torno de 10 minutos de passagem. Os de baixa órbita mais altos, assim, você já pega 20 minutos. Né, que são o ES-44, por exemplo, que é um satélite em banda lateral, que responde a LNA, ele fica 20 minutos passando. E é legal, esse dá para fazer QSO tranquilo, bater papo. Até porque o satélite, isso é legal também, o satélite em SSB, ele recebe e transmite numa faixa de frequência. Então ele aceita vários QSOs simultâneos. O satélite de FM não, é uma frequência só, então é que nem uma repetidora normal. Já os SSB não, permitem vários. O problema do SSB é que o controle do ajuste de frequência tem que ser muito preciso. Dobra, isso. E tem gente que faz até na mão. SSB é na mão, com 2 rádios, mexendo no dial dos 2 rádios para fazer. Existe. Você, pelo computador, você consegue controlar os rádios para fazer isso. Então, a gente já falou um pouquinho das passagens, né? Aí, o que a gente usa para prever as passagens, né? A gente usa ou faz isso em um site que está disponível, onde você pode fazer essas previsões online, né? Um muito comum é o da ANSAT. Um que é muito legal, da ANSAT Argentina, não sei se o Margem conhece. A ANSAT Argentina tem um site ótimo de predição de satélite, você pode fazer tudo online.